E estamos no ar! Hoje você vai acompanhar uma entrevista mais do que especial. Vamos falar com o Felipe Killing, correspondente internacional do Grupo Bandeirantes, que teve como uma de suas missões nesse início de 2022 substituir Mariana Becker na cobertura da Fórmula 1 na Band. E comigo nesta jornada, como você já sabe, já conhece, eu vou chamar aqui Guilherme Longo, que vai colocar o Felipe Killing da parede aqui para saber de tudo sobre como foi essa cobertura. Seja bem-vindo, Gui. Salve, salve, Eric. Um abraço aí para todo mundo, pro Felipe que vai entrar daqui a pouco. E bora lá que a gente sabe, o Felipe acompanhou aí de perto essas primeiras etapas da Fórmula 1, então deve ter história para compartilhar aí com a gente. Ah, com certeza. É o que vamos saber. E o Conrado já pode colocar na tela o Felipe Killing diretamente de Londres. Muito obrigado, primeiramente, Killing, por aceitar esse convite, por dedicar o seu tempo conosco. E eu quero que, nesse iniciozinho, você fale para a gente como que foi, como que você recebeu essa notícia que você ia fazer a Fórmula 1, ia cobrir, substituir a Mariana Becker, né? Como que foi para você isso, como você recebeu, se você já tinha algum tipo de conhecimento, como é que foi, como é que aconteceu? Ligaram, né? Seja bem-vindo, obrigado mais uma vez. Eric, prazerzaço, Guilherme também, obrigado pelo convite, acompanho bastante o trabalho de vocês, parabéns. E olha, foi uma ligação e eu não estava esperando, eu confesso, porque eu tenho outras funções dentro do Grupo Bandeirantes e eu imaginava que talvez alguém do Brasil poderia substituir a insubstituível Mariana Becker. Talvez o Celso Miranda, que cobre bastante automobilismo, a própria Kalinka, o Thiago Fagnani, mas enfim. Aí o chefe de reportagem da Band, o Ronildo, me ligou, falou, olha, a Mariana Becker, ela se machucou esquiando e você vai substituí-la para pré-temporada em Barcelona e aí a gente vai vendo como vai ser a recuperação dela, vai precisar ir no médico e tudo mais. E eu falei, poxa, caramba, que responsabilidade, né? Eu acompanho Fórmula 1, mas não um grande fanático, assim, um especialista em automobilismo. E eu até falei isso para ele, olha, eu não sou um especialista em Fórmula 1, você sabe que eu cubro bastante futebol, política, mas não é uma área que eu sou muito conhecedor. Aí ele falou, olha, Felipe, você, como repórter, precisa entender de televisão e se preparar para a cobertura. E outra, tem uma equipe muito boa que vai te dar um suporte. De fato tem. Fred Sabino, o Jaime Brito, a Ju Serassoli, que sabe tudo de Fórmula 1. Então eles deram um suporte muito importante, mas eu fiquei com um friozão na barriga, porque eu ia substituir a insubstituível Mariana Becker, numa pré-temporada com muita coisa nova, uma nova era da Fórmula 1, novas regras, novos carros. Então a gente não sabia como que iria acontecer. E eu nunca cobri Fórmula 1 em loco. Eu já tinha feito outras coberturas de automobilismo, 24 horas de Le Mans, eu fiz também o Endurance aqui em Silverstone, 6 horas, mas Fórmula 1 não, a gente sabe que é um outro mundo. Mas tem uma equipe sensacional, e aí eu cheguei lá no primeiro dia, evidentemente me preparei bastante, Fred Sabino viajou do Brasil para Barcelona, também me deu todo o suporte, o próprio Jaime. Então tem uma equipe muito boa que deu um auxílio, mas deu um friozão na barriga. E aí eu lembro a primeira vez que eu cheguei perto de um carro de Fórmula 1, o motor ligou nos boxes, eu arrepiei. E eu tava ao vivo, eu não consegui esconder a emoção. Eu falei, tô arrepiado aqui, parecia criança em parque de diversão. Até falei, olha, a Mariana Becker pode estar acostumada com isso, mas eu não tô, isso aqui é maravilhoso. Foi uma experiência bem bacana e um mundo diferente, assim, porque eu cheguei lá sem saber muita coisa de como é cobrir Fórmula 1. Killing, prazer estar falando contigo, e bem legal esse teu depoimento, né, essa tua honestidade, falar assim, cara, não é minha especialidade. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que foi a tua preparação, tipo, sentar e estudar, entender esse novo regulamento, conhecer as caras das pessoas, né, os principais personagens, como foi esse teu processo de aprendizado aí? Porque também foi um pouco de paraquedas, né, a Mariana se machucou, se não me engano, uns dias antes da pré-temporada em Barcelona. Exato, não, foi de última hora. Eu acho que o principal ponto é você ter a humildade de saber, olha, não sou um especialista, acompanho, mas não sou especialista, mas uma coisa que meu próprio chefe me falou quando ele me ligou, ele falou, quantas coberturas você fez de assuntos que você não sabia e chegou lá e conseguiu fazer, entendeu? Pô, às vezes, uma eleição de um país, um ataque terrorista, um evento. Na Olimpíada, minha primeira cobertura da Olimpíada de 2012 foi arco e flecha. Eu não sabia nada. Mas você, como repórter, o que você precisa saber? Sobre jornalismo, televisão e se preparar.
Então, por exemplo, do arco e flecha, cheguei lá, quem que é o favorito? Quem ganhou ano passado? Qual que é a maior rivalidade? Você pega algumas coisas e você conta a história. A gente tem um comentarista, aliás, dois, muito bons. Então, eles são os especialistas para comentar. Eu, como repórter, passo a informação. Mas, evidentemente, você precisa se preparar. Então, a partir do momento que eu recebi essa ligação, comecei a ler bastante. Mídia do Brasil, mídia internacional, escutar podcasts, ver vídeos. Você tem que se preparar, você tem que estudar. Mas eu tinha total consciência de que a minha função é passar a informação e o que eu estou vendo. E que a gente tem um time de comentaristas que é um time especialista para mastigar melhor e ir na parte mais técnica do negócio. E eu fui na minha característica. Eu fui bem aberto, eu fui no aro que eu sou. Então eu tava vendo um negócio lá e tava feliz, falei, caramba, isso aqui é demais. Escuta só o barulho do motor da Ferrari. Ficava com o microfone lá para o pessoal escutar, porque aquilo me chamava atenção. E tem uma outra coisa. A Fórmula 1 na Band está em TV aberta. Então eu sabia que eu estava falando, evidentemente, para especialistas, mas para muita gente que talvez sabia o tanto quanto eu ou menos. Então não era demérito nenhum eu falar alguma coisa que parecia ser óbvia para os especialistas. A gente numa TV aberta tem que falar para todo mundo. Então às vezes eu falava alguma coisa que talvez um repórter especializado não iria falar, mas poderia ser a curiosidade de tantos outros que estão acompanhando na Band. E a gente tem essa missão na Band, esse trabalho de trazer pessoas novas para o automobilismo, e isso tem acontecido. É bem legal essa tua fala, porque eu acho que essa é a máxima, né? O jeito de tornar o esporte mais popular é tornar ele aberto para as pessoas, né? Então, como você falou, isso aqui para um especialista pode ser pouco interessante, mas a pessoa que está conhecendo a Fórmula 1 ainda quer saber isso, quer conhecer esse detalhe. Mas você mencionou um ponto interessante, que é a questão, você chamou, né, a Mariana Becker de praticamente insubstitutível. E a gente sabe que no jornalismo, querendo ou não, afinidades pode levar o jornalista muito longe, né? O contato com uma fonte vai te passar uma informação e você chegou ali sem ter esse contato. Então, como que foi para você essa recepção de pilotos, chefes de equipe, outros profissionais dentro da Fórmula 1? Porque tava todo mundo muito acostumado a ver a Mariana ali há muitos anos, né? Não, de fato, isso faz uma diferença numa pergunta que você faz. Às vezes o cara tá de mau humor, mas ele te conhece há 10 anos, então ele vai te dar uma resposta boa. Eu sofri bastante com o Hamilton, por exemplo. Eu fiz várias perguntas para ele, e ele numa temporada ruim chegava de mau humor e não dava respostas boas. Mas o cara tá puto, né? Sai do carro, naquela adrenalina, tem que dar entrevista pro mundo todo. E o mundo todo fazendo a mesma pergunta. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O cara tava de mau humor. Então, certamente, se fosse para alguém que ele conhecesse há mais tempo, isso facilitaria, mas faz parte do jogo. Era eu lá, mas tem uma outra coisa também. Em outras questões, com outros chefes de equipe, eles conhecem outras pessoas do time, e jornalistas, assim como engenheiros e mecânicos, mudam. Eles estão acostumados a novos rostos. Então, se você chega lá com uma preparação, com uma boa pergunta, o cara te respeita. Claro que não existe aquela intimidade de alguém que te conhece há muitos anos. E eu percebi na Fórmula 1 que tem jornalistas que fazem isso há 30, 20 anos, e muitos. Então, tem um jornalista português, inclusive, o Luiz, sabe tudo de Fórmula 1, ele cobria o Bottas no kart. Então ele vai fazer uma entrevista com o Bottas hoje, o Bottas sabe que o cara cobriu ele no kart. Então é uma relação diferente que eu não tive. Mas, por outro lado, eu tive outras coisas que jornalistas mais experientes não têm, que é essa visão de um cara que acabou de chegar, deslumbrado e falando coisas que talvez um especialista não falaria, mas que são coisas interessantes. Então, claro, tem as coisas boas, tem as coisas ruins, facilita muito você ter uma entrada maior, mas isso é com o tempo, não tem como chegar lá e o Hamilton me tratar como se ele me conhecesse há 10 anos. Ele deu uma entrevista para a Mariana Becker, por exemplo, no Brasil, com o Pedro Bial, enfim. Eles têm uma relação de muitos e muitos anos e fora do ar também, e isso é de quem está cobrindo há muito tempo. Eu nunca vou ter, a não ser que eu passe a cobrir há muito tempo. Então eu tinha total noção disso, e tudo bem, faz parte. A gente é uma equipe que tem gente com contatos, a Ju, o Jaime, o Jandy, e também a minha postura lá de fazer um bom trabalho e o pessoal acabar me respeitando mais. Maravilha. Agora, Felipe, eu quero histórias de perrengues, né? Você já deu umas dicas aí, sofreu com Hamilton, mas é natural. Eu quero saber qual foi o maior perrengue desse período que você cobriu. Falei, pô, mas que situação que eu tô vivendo aqui que você pode adiantar pra gente? Olha, existem os perrengues de logística, que isso são normais, de avião e de aeroporto, e voo que atrasa, e perder voo, e mala que não chegar.
mas eu acho que isso talvez não é muito interessante para quem está nos acompanhando. Eu acho que o cara quer saber de pilotos. E, cara, para mim, eu sentia às vezes que alguns pilotos não são tão abertos à imprensa. Então, por exemplo, o Lando Norris e o Ricardo são muito abertos, sempre dão entrevistas boas, são mais tranquilos. Mas tem pilotos que você precisa entender como ele funciona. Então, o Vettel, às vezes, ele chegava lá, ele é um cara legal, e o Vettel é aí que tá. É legal você tratar outros assuntos com o Vettel, né? Mas às vezes você tem 2 perguntas, e você precisa fazer a matéria. Então, pô, você tem que, às vezes, na corrida, às vezes o cara quer falar de outras coisas, de questões maiores e mais importantes, mas você vai lá. Mas, deixa eu ver, olha, o Stroll não é um cara muito aberto para a imprensa, não gosta muito de falar. O Tsunoda, ele tem altos e baixos, tem hora que ele quer falar e fala demais, eu acho que ele percebeu isso na temporada, então às vezes ele chega lá mais com a guarda levantada. O Latifi é um cara muito legal para entrevistar, mas eu entrevistei pouco porque ele não teve bons resultados, né? Então você não fala tanto com quem não desponta. Com o Leclerc em Mônaco, depois de tudo que aconteceu, eu também não consegui boas respostas, e aí eu falava, Leclerc, o que aconteceu naquele pit stop? Ele não sei. E aí você queria que ele falasse mais, e ele estava frustrado, e eu acho que todo mundo já tinha feito essa pergunta para ele, né? Então ele estava meio de saco cheio. Então, e aí, você pode elaborar um pouco mais, para ter um pouco mais de resposta, mas é aquela coisa, tem que entender que o cara tá estressado, talvez uma resposta curta pode valer. Fala, olha, o cara estava tão bravo que estava de poucas palavras. Essa foi a resposta dele porque aconteceu no pit lane. Em Miami, eu tentando entrevistar o Beckham. E aí, porque lá no grid, o grid foi um negócio difícil para mim, eu confesso, porque eu não sabia como que era a pegada para fazer. Eu tinha 2 direções, ou ser mais técnico lá, chegar, olha, aqui tá o carro tal, aqui a peça tal, não sei o quê, ou mostrar mais uma área de, pô, olha a celebridade que tá aqui, olha quem tá aqui. E aí eu tinha recebido uma instrução para primeiro ser mais técnico e mostrar os carros e tudo mais, e depois uma outra, não, entretenimento, vai aí, celebridade, não sei o quê, vamos e mostrar porque a gente tem carro no final de semana, a gente vai falar durante a corrida, vamos mostrar entretenimento. E aí lá em Miami, um monte de celebridade, e a gente sabe que elas vão pro grid, mas a gente nunca sabe se elas vão falar. Mas você tá aberto a entrevistar. E aí o Beckham tava na minha frente e falei, poxa, esse é um cara mundialmente famoso e interessante pro Brasil. E fui tentar fazer pergunta para ele tava do lado de um ator que na hora eu não reconheci. E tem uma coisa, eu não sei se vocês já viram pessoas famosas pessoalmente, elas são diferentes da TV. E às vezes você vê uma pessoa famosa e fala, será que é ele mesmo que eu tô achando que é? Enfim, aí você fica naquela dúvida e ao vivo com muita coisa. Ele estava ao lado de um ator famoso, enfim. Aí eu fui perguntar pro Beckham, uma primeira tentativa, a segunda, aí eu falei, como você tá se sentindo aqui em Miami, né? Ele, calor, e saiu andando. E muita gente depois, pô, olha o Felipe, pô, tentando entrevistar o Beckham, mas a minha profissão é essa, eu sabia que eu poderia levar não, e faz parte levar não. Teve uma hora também, em Barcelona, se eu não me engano, o Sainz, não, foi em Barcelona, ou foi em Imola, o Sainz passou na minha frente, foi, pô, antes da largada, o cara tá aqui na minha frente, o não eu já tenho, vai que ele fala alguma coisa legal antes da largada. Passou reto, também muita gente nas redes sociais, o Sainz ignorou o Felipe, até por isso teve o azar que teve, não deveria ter ignorado. Mas é isso, você tá lá ao vivo, e pô, você tenta, e às vezes você sai de lá e fala, caramba, puta, não foi legal esse grid, levei um não. Mas faz parte, você tá lá ao vivo e tentando mostrar, e gente no seu ouvido, e às vezes atrás da câmera ficam apontando, olha. E aí, mas quem que é pra eu mostrar? Quem que você viu aí? Porque às vezes a pessoa aponta e tem um monte de gente na sua frente. Quem que é que você tá apontando que tá passando, que eu não tô vendo? Então o grid foi difícil, mas eu acho que Mônaco acabou sendo um grid bom, foi o último, porque aí o pessoal falou, Felipe, seguinte, vai na boa aí, relaxa, se tiver não, vai ser não, se tiver sim, vai ser sim. E aí eu fui muito mais solto, e dei sorte também que as pessoas foram falar, acho que as pessoas vão pro grid de Mônaco já querendo aparecer. E não dei um azar, como o Beckham, que não queria falar, lá eu entrevistei bastante gente e foi interessante. O Kylian, você mencionou aí Mônaco, foi a última corrida que você cobriu, mas na verdade, assim, em 7 etapas você visitou basicamente de uma ponta a outra da Fórmula 1, né? Circuitos clássicos, como Mônaco, Imola, alguns aí já mais intermediários, como o Albert Park
lá na Austrália e também alguns circuitos mais novos, Jeddah, Miami. Então eu queria saber, assim, do ponto de vista jornalístico, mas também do ponto de vista do o Felipe, o cara que estava lá vivendo o momento. Qual corrida foi a mais divertida de acompanhar? Miami. Porque foi um brega gostoso. Miami é brega, foi brega aquilo ali, né? Fizeram uma marina de plástico, colocaram uns barcos lá, de camarote, mas aquele brega gostoso, o americano gosta de fazer isso, mas é porque o americano também sabe fazer show, eles colocaram muitas celebridades, eu vi o Jordan, eu vi a Serena Williams, eu vi o Tom Brady, eu vi o Beckham, eu vi muita gente, então foi gostoso de ver aquilo lá. Claro que em termos técnicos da pista tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que em termos de entretenimento, de circo, e Miami é uma cidade gostosa. Eu também acho que é uma cidade, às vezes, um pouco cafona com algumas coisas, mas é gostoso estar lá, na praia, entendeu? Você vê uns carros coloridos e o pessoal ostentando, é gostoso. Claro que Mônaco teve uma carga mais emocional para mim. Eu acho que eu preferi Mônaco por toda a história, por toda a tradição, mas foi também o final de semana que choveu, e por incrível que pareça foi interessante porque teve muita notícia. Mas eu acho que Miami foi mais dessa festa. Se a gente conseguisse juntar um pouco da história, das características, de todo o simbolismo de Mônaco com o show de Miami, a gente poderia ter uma combinação muito interessante pensando em Fórmula 1 para todos. Entendeu? Claro que o cara técnico, o apaixonado, vai falar, pô, Mônaco é do caramba, tem história, uma pista técnica, difícil de ultrapassar, mas tem muitos elementos. Só que Miami mostrou um caminho que pode ser interessante. Os próprios pilotos antes participaram de muitos eventos. Todas as vezes eles participam, mas em Miami mais, estavam mais abertos. Os caras foram em jogo de beisebol, de futebol americano, shows e tudo mais. Eu acho que esse é um caminho que a Fórmula 1 quer seguir. É um caminho interessante, sem perder, claro, a tradição, que isso é muito importante, mas que se tivesse uma junção, eu ficaria Mônaco e Miami, mas é que Miami mostrou um caminho interessante. É uma análise legal. E você mencionou Mônaco, eu quero a tua opinião sobre um assunto que permeia jornalistas que trabalham em automobilismo há muitos anos. O Reginaldo Leme já falou, inclusive, isso aqui pra gente no Motorsport, que Mônaco não é uma corrida legal de se cobrir. A estrutura é complicada por causa do aperto, o paddock, a sala de imprensa é longe de tudo. Onde que você entra nessa história? Você concorda com o Reginaldo que é uma corrida meio complicada de cobrir? Ou a experiência valeu mais a pena do que os perrengues no geral? Cara, eu acho que Mônaco ficou pequeno para a Fórmula 1. Essa foi a minha sensação. O país estava abarrotado, as pessoas não conseguiam se movimentar, era difícil você ir em restaurante, sair da pista, tudo muito difícil. Eles teriam que repensar a logística lá. É uma corrida que é difícil de cobrir, é uma corrida que teoricamente é chata porque tem poucas ultrapassagens, mas como choveu, aconteceram outros elementos, até que foi uma corrida comparando com outras interessantes, até por conta de um erro que aconteceu de estratégia da Ferrari, vários elementos alimentaram essa corrida. Mas em termos logísticos, é difícil, você precisa até Nice, que é o aeroporto mais perto, e não tem transporte público fácil para você ir de Nice até Mônaco. Tem ônibus, mas você pega um táxi e são 100 euros, entendeu? Eu tive que ficar numa outra cidade mais perto de Mônaco, e pegava trem, 10 minutos, mas estava numa outra cidade, porque não tinha mais acomodação, os preços nas alturas. Olha, eu gostaria de ver Mônaco por conta da história, mas eu acho que eles precisariam repensar a logística em como se preparar para receber a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 está muito grande. A Fórmula 1 está muito grande e está crescendo cada vez mais. E eu percebi isso em Mônaco. Eu cheguei lá e falei, caramba, Mônaco está pequeno para a Fórmula 1. Muito legal. Agora, para fechar nosso papo aqui, Felipe, eu queria que, dessa sua experiência toda, desses meses em que você teve a incumbência de substituir a insubstituível Mariana Becker, como você disse, o que é o mais difícil dessa cobertura toda? O que para você foi uma grande barreira ou a principal barreira dessa sua experiência? Você que, como você é correspondente internacional, tem que lidar com vários assuntos, Boris Johnson, sei lá, outros políticos, sociedade. O que foi mais difícil? Para mim, o mais difícil foram as entrevistas depois da corrida, depois do treino, que os pilotos chegam ali. E são 20 pilotos, você tem 2 perguntas para cada um. Às vezes você está com outro, quase sempre você está com outro repórter. O Luiz eu fazia, e ele, como era mais experiente, eu sempre deixava ele fazer as primeiras perguntas. E a gente acompanha a corrida numa TV.
e não tem os tempos dos pilotos, então realmente só imagem. Então muito do que os pilotos viveram na corrida ou nos treinos, eu não vi. E às vezes para fazer essa pergunta, em cima da hora, lá você pensando em português, aí vinha o cara tinha que fazer a pergunta em inglês, sem poder acompanhar. Se eu estava lá assistindo, que a transmissão estava mostrando, uma ultrapassagem ali nas primeiras posições, uma ultrapassagem em outra. Então às vezes chegava lá, putz, o Vettel, que é um cara que, pô, super conhecido, você precisa entrevistar o Vettel, mas a transmissão não mostrou muito a corrida dele. E aí o cara já tinha feito as perguntas principais lá, que são as mais gerais, e aí tinha que fazer uma pergunta para ele, já pensando na sua matéria, e pensando no que você ia falar depois, então às vezes era difícil, aí vinha o Tsunoda, e você não acompanhou muito como que foi a corrida dele, porque a transmissão não mostrou. Nos treinos tudo bem, até nos treinos você tem lá, assim, consegue ter mais informações, então as entrevistas pós-corrida, no cercadinho, os 20 pilotos, para entrevistar, os primeiros é fácil, você acompanhou, você sabe, Leclerc, o Sainz, o Pérez, o Verstappen, aí você caía do meio para o final, pessoas que não apareceram tanto na transmissão, você não acompanhou tanto assim, e tentar tirar uma coisa legal, que não seja o óbvio, isso eu senti dificuldade, mas eu vi que alguns jornalistas não entrevistavam essas pessoas, eu queria entrevistar, então às vezes, e muitas vezes você não usa, eu não uso 20 entrevistas numa matéria, entendeu? Mas às vezes eu queria para pegar informação para as próximas corridas, perguntar do próximo GP, às vezes você não vai usar na sua matéria, mas você guarda aquilo para usar num ao vivo mais para frente, enfim. Mas isso era difícil, porque eles vinham, às vezes, um em cima do outro, rápido, aí você tá lá tentando perguntar e tentando lembrar, pô, como que foi a corrida dele, o que tem de interessante para perguntar, e às vezes você vai perguntar uma coisa que está na cabeça, o cara do seu lado acabou de fazer a mesma pergunta, você tem que tentar pensar numa pergunta rápido, numa outra língua, falando com a Ju, produtora, em português, então isso para mim foi difícil, foi desafiador. E agora, realmente, para fechar aqui no pique, volta a fazer, quem sabe GP de São Paulo aqui em Adoraria. Até na hora que eu me despedi da Mari, do Jaime, o pessoal da Fórmula 1, eles falaram, olha, tem alguma coisa me dizendo que não é um adeus, é um até breve, talvez você cubra outras corridas, mas eu adoraria cobrir GP de São Paulo, adoraria, Tóquio, lugares que eu não fui. O que eu falei para eles é que cobrir uma temporada toda, eu até falei para Mari, para o Jaime, é uma loucura. São 23 etapas, eu tenho mulher, eu tenho filho, você só viaja, você não para em casa. E eles estavam me contando que na temporada passada, no final da temporada, os engenheiros já o tempo inteiro no celular, falando com família, cansados emocionalmente. É muito gostoso você viajar o mundo, cobrir Fórmula 1, mas imagina 23 corridas, você que tem... Você não consegue marcar médico, você não tem família, você não tem rotina, o fuso horário muda qualquer... Pô, saíram do Azerbaijão, foram para o Canadá. Além de uma viagem longa, um fuso horário de 8 horas, você fica de ponta cabeça. E eu chegava de coberturas cansados, fuso horário, viagem, muito trabalho. Minha esposa, a hora que abria a porta, me entregava meu filho de 10 meses e falava, se vira, não vai dormir, não vai descansar. Fiquei com ele aqui 6 dias sozinho, agora é só vez, entendeu? E aí, depois do dia seguinte, eu tinha que trabalhar nas minhas funções dentro da Band, fazer ao vivo para rádio, TV, de outros assuntos, e pesquisar esses assuntos. Eu estava lá na Fórmula 1, então, para mim, isso foi muito difícil. Adoraria cobrir. Mas eu acho que uma temporada, para um repórter só, é uma loucura, é muita viagem. Eu não sei se a Band, nessa renovação de contrato, vai querer dividir com outros repórteres. Não sei se a Mari também vai querer dividir, realmente eu não sei. Mas é muito desgastante. Se abre mão de muita coisa. Maravilha. Não, com certeza. Felipe, eu quero agradecer demais a sua participação, o tempo disponível para a gente. Quem sabe, agora me recordo, né? Próxima parada da Fórmula 1, Silverstone. Pô, quem sabe aí, já pode dividir aí novamente as funções com Mariana Becker. Mas, independentemente disso, eu quero agradecer. Foi muito bacana, as suas declarações são ótimas. E que legal. Tenho certeza que o pessoal de casa também vai curtir. Muito obrigado. Fico feliz, obrigado pelo convite, prazerzaço bater um papo com vocês, e sou agora um cara que enxerga a Fórmula 1 de uma outra maneira, né, porque eu acompanhava como telespectador em casa, assim, né, mas agora conhecendo pilotos e conhecendo chefes de equipe, estratégia, conhecendo os seres humanos, né, você acaba torcendo pelo ser humano ali atrás do carro, é uma nova experiência, sou mais apaixonado ainda. Maravilha. Guilherme, muito obrigado por mais uma participação também. Valeu, Eric. Kili, muito obrigado aí. Tenho certeza que a galera que tá assistindo gostou pra caramba.
e a gente se vê numa próxima. Valeu, grande abraço. Beleza. Você pode acompanhar o motorsports.com aqui e também nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, TikTok e também aqui no YouTube. Você pode fazer já a sua inscrição, além de curtir os nossos vídeos e também ativar as notificações para não perder tempo. Se você já tivesse ativado as notificações, não perderia tempo em assistir essa entrevista com o Felipe Keeling. Por exemplo, temos também o nosso podcast. Este bate-papo também vai virar podcast. Você pode ouvir também nos principais agregadores, além do nosso aplicativo. Você pode ter o motorsport.com em suas mãos em qualquer um dos dois tipos de celular, ou os principais, né? O iOS ou Android. Da minha parte, eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.